boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, como vocês sabem. Estou apresentando hoje sozinho, né, o Capital Político. Infelizmente, João Rúmel não pôde estar aqui no ponto alto do nosso programa, que é a entrevista do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, mas que eu descobri agora há pouco que é natural, na verdade, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e cearense por escolha, né, deputado? Como é que foi essa... Primeiro, obrigado, né, pela presença, eu já estou querendo entrar logo no assunto, mas acho que uma maneira boa de esquentar essa conversa é o senhor dizer um pouco como é que foi essa transição do Rio, mas também a transição do mundo empresarial para o mundo político. E como é que é essa sua sensação depois de feita essa transição, primeiro mandato? O que o senhor está aprendendo aqui em Brasília e o que atendeu suas expectativas e o que te frustrou nesse período inicial de Brasília? Bom, primeiro, o prazer é meu de estar aqui batendo um papo com você, Leonardo, é sempre um prazer. E eu nasci realmente em Petrópolis, em 70, mais ou menos, eu tinha 8 anos de idade, e nós fomos morar em Fortaleza. Naquela época, inclusive, o meu avô tinha acabado de ser eleito vice-prefeito de Petrópolis pelo, então, MDB de Petrópolis, e nós fomos morar em Fortaleza, na década de 70, moramos 2 anos e meio em Fortaleza, depois voltamos para o Rio de Janeiro, e meus pais resolveram voltar para Fortaleza, fazer alguns investimentos em Fortaleza, e voltamos em Fortaleza e moramos mais 2 anos e meio em Fortaleza. E eu conheci Fortaleza dentro do momento que era uma cidade ainda, você andava em terrenos baldios, pegava fruta em pé e tinha uma liberdade que no Rio de Janeiro você já não tinha. Então, eu me encantei muito pela cidade. Quando tive que voltar para o Rio de Janeiro, já com os meus 17 anos, eu senti aquela vontade de poder morar e decidir o meu destino, e que estava voltando para o Rio, não porque eu queria voltar para o Rio, eu queria ter ficado em Fortaleza, mas porque tinha que seguir meus pais e era dependente dos meus pais. Foi nesse momento que eu resolvi começar a trabalhar e buscar a minha independência. E aí comecei a trabalhar no Rio, comecei a trabalhar em 82 e em 2 anos saí de auxiliar de serviços gerais a gerente comercial da empresa, da Selen, que era uma das maiores empresas do Brasil, e a Selen abre uma filial em Fortaleza. E aí, quando ela abriu a filial em Fortaleza, juntou a fome com a vontade de comer, e eu praticamente briguei, me emancipei, porque eu tinha menos de 21 anos e não poderia ser representante com aquela idade, me emancipei e consegui vir para Fortaleza para ser gerente da empresa. A partir de então, comecei a minha vida profissional já em Fortaleza, e conheci minha esposa, me casei, constituí filhos, tive a minha primeira empresa, constituí minha primeira empresa em 84, empresa de segurança. Em 86, já fui eleito presidente da Associação das Empresas de Asseio e Conservação. De presidente da associação, nós transformamos em sindicato, fui o primeiro presidente do sindicato. Passei 1 ano no mandato, saí, depois depois voltei e fui eleito novamente presidente do sindicato. E aí começa a minha vida política sindical, sempre buscando o associativismo, buscando organizar os segmentos, entendendo de que, embora concorrentes, nós poderíamos buscar melhores condições para os segmentos e para o setor que a gente trabalhava. Acompanhei a formação da FEBRAC, o seu desenvolvimento da FEBRAC, depois da FENAVIST. A minha primeira empresa foi de segurança, foi a Serval Vigilância na época, e depois entrei na diretoria da Federação do Comércio do Estado do Ceará. De diretor fui eleito vice-presidente e dentro do problema de transformação do Sindicato Nacional, eu tive a oportunidade de participar dos comércios, onde buscou unificar as federações do Estado, onde as gestões do SESC e do SENAC eram partidas. Às vezes tinha Estado que tinha 2 federações, outros 3, outros 4. O Ceará eram 2, no Rio de Janeiro eram 3, no Rio Grande do Sul eram 4 federações, o Piauí eram 3. Então, houve uma determinação que os estados que não unificassem as federações perderiam as gestões do SESC e do SENAC. E, dentro disso, em 98, eu consegui fazer a fusão da Federação do Estado do Ceará. Eram 2 federações, uma atacadista e uma varejista. A atacadista administrava o SESC, a varejista administrava o SENAC. E eu fui o primeiro presidente dessa federação unificada, e foi o primeiro caso, que eu assumi a federação em maio, e já
Em setembro, assumi a Secretaria-Geral da Confederação Nacional do Comércio, onde consegui contribuir para a reorganização sindical dentro desse comércio, onde nós buscamos trazer, após a Constituinte de 88, a autonomia dos sindicatos e, principalmente, acabar com as cláusulas de barreira e fazer com que o sindicalismo fosse cada vez mais transparente e inclusivo. Foi aí que nós acabamos com as cláusulas de barreira. Antigamente, para ser votado no sindicato, você tinha que ter 3 anos de filiação. Nós acabamos e criamos uma regra que teria que ser, no mínimo, poderia ser até 6 meses, para não ser na véspera também, mas criando essas condições. Os mandatos, eu era presidente da federação, os mandatos eram de 3 em 3 anos, e aí você começava uma diretoria com uma parte dos sindicatos e depois terminava com outra, porque as eleições do sindicato não existiam coincidência. Então, nós aprovamos o sincronismo de mandato, que deveria acontecer em 2014, onde, entre dezembro e fevereiro, todos os sindicatos do Brasil fariam as suas eleições. Depois de reconhecido os presidentes sindicatos eleitos, entre março e maio seriam as eleições das federações e depois da confederação em setembro. Então, nós criamos esses calendários, criamos as normas, acabamos com essas cláusulas de barreira e, a partir daí, o sindicalismo começou a avançar e fazer com que todos os estados tivessem só uma federação e que todas essas federações tivessem eleições, primeiro de 3 em 3 anos, mas depois houve uma mudança para passar de 4 em 4 anos. E aí eu queria entrar na política, sempre gostei de política, né? Fui candidato a vereador pela primeira vez em 88, não fui eleito e continuei ainda militando dentro da política. Em 2010 eu pensei em ser candidato, mas o próprio partido criou algumas barreiras, né? A gente fala muito em partidário, mas às vezes os partidos, em vez de ajudar a formação de novas lideranças, impedem que elas aconteçam. Eu acabei não sendo candidato, fiquei no Ceará, queria sair da federação já, achava que meus processos já estavam vistos, e em 2017 recebi um desafio do presidente Antônio Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do Comércio, para voltar ao Rio de Janeiro para ser interventor do SESC e do SENAC, que passava por dias muito difíceis, com problemas de gestão. E, por ter nascido no Rio e ter dedicado toda a minha vida profissional ao Ceará, senti que deveria voltar à minha terra e dar essa contribuição na minha terra, ao meu estado também, de nascença, né? Porque o meu estado de coração continua sendo Ceará e vai continuar sempre. Fui ao Rio e, durante um ano, fiz a intervenção do SESC e SENAC. Conseguimos, graças a Deus, durante esse um ano, restabelecer, fazer a ordem, os programas, e posso dizer que esse um ano talvez tenha sido o ano de maiores realizações do SESC e do SENAC do Rio de Janeiro. Entreguei a presidência ao presidente eleito, voltando à normalidade das eleições de lá, e fui eleito vice-presidente administrativo da Confederação quando veio a pandemia. E eu achei que a minha missão já estava feita, já estava tranquilo, e estava querendo me erradicar e aproveitar uma aposentadoria ao lado da minha esposa e começar novos desafios. Assim, comprei uma fazenda em Rio das Flores e estava querendo entrar na agricultura, vendi parte das empresas, participações acionárias que eu tinha em algumas empresas de administração prisional e outras, ficando só com as empresas de serviço do Ceará, no âmbito dos negócios da família. Mas começamos a ter problema com o meu sucessor no Ceará e fui chamado e acabei voltando, disputando novamente a eleição, fui eleito presidente da Federação do Ceará, restabeleci também o processo no Ceará, que estava começando a querer sair do rumo que tinha sido programado. Tomei posse no dia 30 de maio e resolvi, já que eu voltei, já estou aqui, eu acho que está na hora de eu dar uma contribuição na política também, e resolvi me candidatar a deputado federal, e tive o prazer e a honra do povo cearense de ter sido eleito sem ter um prefeito e sem ter nenhum padrinho político direto. Mas eu posso dizer que o esteio do serviço prestado pelo sistema e a atuação durante todos esses anos me fez com que eu pudesse ser votado em 192 dos 194 municípios do estado. E tenho buscado aqui em Brasília, né, aprendendo muito, todo dia eu aprendo, eu tinha uma relação com o Congresso desde 88, que a gente vem acompanhando como líder empresarial, líder classista,
projetos no Congresso, acompanhando o Congresso, mas uma coisa é você estar acompanhando, outra coisa é você fazer parte. Então, comecei a entender muito do que é fazer parte da Câmara dos Deputados, fazer parte dos parlamentares que compõem a 57ª legislatura, e tenho aprendido muito com os pares e com o Congresso, e posso dizer que estou encantado e tenho me encantado com as possibilidades que têm sido dadas e com as oportunidades que tenho tido. Busquei me aproximar assim que cheguei no Congresso. Estou avançando aqui, você está só ouvindo, mas eu estava acabando virando um monólogo aqui. Não, mas é isso aí, vamos lá. E busquei me aproximar primeiro das frentes parlamentares que tinham maior afinidade com o meu pensamento e com as minhas ideias e com a minha vontade de servir, não só mais ao meu Estado, mas ao meu país. Foi assim que eu entrei na Frente Parlamentar Católica, na Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, na Frente Parlamentar da micro e pequena empresa e diversas outras frentes parlamentares, como da agricultura. Mas hoje, com a militância muito mais forte, muito mais presente, como membro do coordenador do Nordeste da Frente do Empreendedorismo e agora, recém-eleito, vice-presidente da Frente do Comércio e Serviços para a região do Nordeste, e que tem me enriquecido muito nesse processo. Então, a política é um processo cumulativo, né? E aí é importante para quem nos escuta e até para quem não conhece bem o funcionamento de Brasília, perceber que as pessoas não caem aqui de paraquedas, né? Que elas têm história, têm enraizamento e seus posicionamentos são explicados por essa vida pregressa, né? Que a gente acaba tendo. Mas hoje nós estamos na última semana de trabalho do Congresso Nacional, né? De certa maneira, existe um princípio de instabilidade econômica, né? Você está sendo bondoso. Coisas de Brasília também, né? E dessa nossa diplomacia política. Mas a gente está tendo uma reviravolta, né, das expectativas econômicas do mercado em relação ao país. E, de certa maneira, as expectativas elas estão sendo revertidas por uma série de decisões do governo, resultados de contas públicas, e uma certa decepção, né? Eu sempre acho, deputado, que o PT acusar o governo acusar o mercado, perdão, de traição ou de alguma coisa, é injusto porque o mercado apostou no presidente Lula até aqui, né? E de certa maneira, não sei até que ponto essa virada não é exatamente uma mudança de posição, basicamente. Mas a gente está numa situação de instabilidade econômica clara, né? O governo tateando e procurando soluções e uma boa parte das expectativas depositadas sobre o Congresso. Olhando para esse final de ano e olhando para as expectativas do ano que vem, o que você acha que a gente pode esperar? E, principalmente, o senhor acha que existe um exagero do mercado nessas perspectivas negativas? E, ao mesmo tempo, o que o Congresso vai entregar no meio dessa situação de crise? Olha, Leonardo, quando a gente vê essa situação de crise, tem, às vezes, talvez, tanto o governo quanto o mercado tem um pouco de razão de ambos os lados. Mas o maior culpado, eu não posso deixar de dizer, é o governo, com suas ações ou com suas omissões. Quando você tem a responsabilidade de fazer, e nós temos hoje dentro dos três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, nós não temos hoje uma harmonia de poderes clara. E nós temos aí uma estabilidade por conta de uma polarização alimentada muitas vezes pelo próprio governo e por discurso do próprio governo. Eu não posso dizer que a oposição também não tem um discurso cada vez mais polarizado com relação ao governo, mas nós tivemos aí várias votações onde tudo que o governo precisou, o Congresso deu. Foi assim no pacote da transição, eu não estava no Congresso ainda, mas foi votado ainda na legislatura passada um pacote de transição, dando ao governo mais de 200 bilhões para poder ter um ajuste das contas. Nós estávamos vindo de um período pós-pandemia e dentro de uma visão de que o Estado precisava ser reorganizado em várias políticas sociais e políticas de ações. E isto foi o que eu acredito que elegeu o presidente da República.
Não só o PT, a esquerda, mas também dentro de uma discussão com relação ao que talvez se tenha buscado e talvez tenha passado e passe um pouco desapercebido do que é a nova política e a política mais tradicional, e aonde muitas vezes a gente quer negar a política e fazer com que a política seja menosprezada. Há alguns casos de privilégio, há alguns casos que precisam ser melhor enfrentados e que a sociedade já está cansada dela só pagar a conta em cima de uma série de outros fatores. Isso aí é inegável, não tem dúvida. Mas também é inegável que, para nós vivermos num país democrático, nós vivemos num país onde a democracia possa prevalecer, nós temos que ter assegurados não só a nossa liberdade de opinião, de expressão, principalmente a nós parlamentares, podemos falar o que pensarmos, independente de opinião e independente de qualquer sanção que vai se ter com relação a isso. Deputado, hoje vocês se sentem ameaçados nesse direito? Nessa garantia? Eu não, mas todos nós temos algumas amarras que nos fazem, né? Eu estou numa fase da minha vida que eu já vivenciei e já tive praticamente tudo. Eu não tenho hoje o que eu almejo da minha vida. Servir ao meu país e fazer com que a experiência acumulada que eu tive de vida eu possa colocar à disposição do nosso mandato, do país e dessas questões. E aonde a gente puder, com a experiência também que a gente acumulou ao longo da vida, poder contribuir com isso, nós vamos contribuir. Agora, é fato de que algumas ações estão extrapolando a força dos poderes e que nós precisamos ter uma regra com relação a isso. Se a questão do dia 8 de janeiro é uma questão muito simbólica com relação a isso. Eu não tenho dúvida de que efetivamente possa ter tido algum estímulo ao não reconhecimento da eleição e, dentro disso, ter buscado uma manifestação contra um governo que foi uma eleição muito dividida, contra um governo que estava sendo posto. Isso tem um limite para você ser feito e para você fazer com relação a isso. Então, você ocupar prédios públicos. Agora, não tinha uma arma, não tinha um princípio, não tinha um projeto para efetivamente se dar um golpe. Houve uma manifestação que extrapolou todos os limites e que precisam ser coibidos aqueles que promoveram. Mas, junto com essa quantidade de pessoas que tinham, existiam muitas pessoas que estavam lá por se acreditarem em ser patriotas, acreditarem no país e quererem manifestar sua indignação contra um processo. Que eu não questiono as urnas, mas questiono, e muitas vezes, as atitudes do Tribunal Regional Eleitoral, do seu presidente e das atitudes que conduziram à eleição, onde algumas delas aparentemente foram extremamente parciais e que isso possa ter maculado o processo democrático. Então, na minha visão, isto houve. Mas deixar de reconhecer também o resultado, não teve nenhuma prova, não tem nenhum fato mais contundente que possa se dizer que as urnas foram fraudadas e que houve fraude da intenção do voto popular. Então, o reconhecimento do resultado da eleição e dar curso, perdemos agora, vamos disputar na frente, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas eu acho que nós já estamos esticando demais essa corda e vários processos aí que não deveriam estar sendo julgados, na minha visão, no âmbito do STF e que estão aí com pessoas presas, com famílias aí a coisa, e pessoas sendo perseguidas na busca incessante sobre uma situação. Enquanto isso, nós temos, por outro lado, uma necessidade de restabelecimento de uma paz e de uma harmonia na execução de tarefas no programa. É inegável de que nós estamos tendo aí um percentual de crescimento da economia que vai além do governo. É inegável que nós estamos tendo aí um acesso e uma discussão maior com relação a alguns programas sociais, embora nesse último pacote que o governo está mandando agora, ele está indo em cima daqueles mais vulneráveis do BCP, de ações para buscar cortes, e que está sendo revisto no Congresso, nós vamos rever isso aí. Há uma preocupação com isso, e eu acho que realmente o Congresso tem um papel fundamental nessa discussão. Os nossos líderes, os líderes precisam sentar à mesa
e botar as pautas não só. E agora nós vamos entrar no período, talvez, de muito mais instabilidade. Por quê? Porque hoje os deputados, eu estou no primeiro mandato, mas você sabe que os deputados, as emendas não eram impositivas. Então, muitas vezes, os deputados indicavam emenda para o município, eles que estavam lá querendo ajudar a população mais carente, querendo ajudar no processo de coisa, e o governo não liberava emenda ou condicionava a liberação de emenda à sua atuação e seu voto no Congresso. Então, as emendas impositivas não deixam de ser uma carta de alforria ao mandato e à liberdade do exercício do mandato parlamentar. Hoje, você, quando vai e entra mais na seara política, muitos dos municípios precisam do recurso da saúde, do recurso de obras para você botar, e são os deputados que estão mais próximos, que viajam mais nos municípios mais distantes do que alguns burocratas de plantão que estão sentados em Brasília para definir para onde vão os recursos. Então, as emendas são fundamentais para a descentralização da execução. Agora, que elas precisam ter transparência, quem indicou, forma que vai ser investido, tranquilo. Eu acho que isso também são pontos que têm que ser vistos. A gente não pode, porque alguém ou alguma regra foi mal usada, você querer acabar com o mecanismo da obra. Uhum. É engraçado que se cria essa celeuma em torno das emendas, né? Mas se a gente for olhar o volume delas, a gente está falando de 3% do orçamento. Né? Acho que o problema até... Nós estamos falando de 3% de orçamento e nós estamos falando que da utilização desses 3% do orçamento, talvez 10% esteja sendo objeto de problema. De problema. Eu estou sendo... Nos outros 90% não estão. Então, muito pelo contrário, resolvendo muitos problemas no interior. Agora, eu vou aproveitar então esse gancho, olhando para frente. É claro que as emendas estão no coração de um processo de empoderamento do Congresso, que, embora a sociedade talvez não perceba completamente, é um processo de empoderamento muito positivo, né? Porque no governo anterior, o Congresso moderou o ex-presidente Jair Bolsonaro e nesse governo modera o presidente Lula, e esse processo de moderação, ao meu ver, ele ajuda num processo de estabilidade democrática. Mas, né, o presidente Lula, ele já deu vários sinais de que ele não concorda, que ele fica incomodado com essa independência e essa autonomia do Congresso que vem das emendas, e chamou o STF para a dança, né? Primeiro com a ministra Rosa Weber, lá atrás, né, cancelando o que o pessoal chamava de orçamento secreto, e agora o Flávio Dino, que de forma inédita manteve a execução das emendas suspensas por quase um semestre inteiro. Né? Agora, considerando, né, que o Congresso não vai conceder, né, de volta essa atribuição que está ali dentro na Constituição. Né? Espero que não. Pois é, aí que está. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor mesmo colocou na sua fala, tem espaço para melhora da gestão desse orçamento. Né? E aí eu queria saber, assim, partindo do pressuposto que a consolidação desse novo momento do Brasil, com muito poder no Congresso, eu não vou nem falar muito porque parece uma coisa ruim, né? Com poder devido ao Congresso. Mas o Congresso precisa ir atrás de legitimidade para continuar gerindo esses recursos. Né? O que o senhor vê de possibilidade de melhoria, né, da gestão do Congresso desses recursos e até um pouco da participação do Congresso nas decisões de governo? Lembrando sempre aquela frase, né, que tem no filme do Homem-Aranha, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Como o senhor vê o Congresso problematizando essa questão e pensando soluções para o futuro? Olha, uma coisa é o que a gente vê na teoria, é o que a gente analisa, o que a gente vê. E analisar a teoria é muito boa, é legal, né? Mas quando você está envolto ao problema, você está vivenciando o problema, você tem um outro olhar. Eu tenho tido um outro olhar para vários pontos e várias questões dessas que estão sendo colocadas.
Primeiro que o Congresso tem passado também, dentro do Congresso, por uma mutação, e nós tivemos aí uma pandemia que mudou hábitos e formalizações de ações do Congresso, de que terminou a pandemia e alguns desses hábitos não voltaram à sua normalidade e precisam voltar. Né? Nós tivemos aí antecipação, nós temos aí um ciclo onde o presidente Arthur Lira, que eu não tenho nenhuma restrição com relação a ele, muito pelo contrário, eu acho que o presidente Arthur Lira fez uma grande gestão à frente da casa, mas em alguns pontos acabou se aproveitando de algumas questões da pandemia e de hábitos que não é só por ele, é por toda a casa, de, por exemplo, o IFALEG, que você vota à distância e de muitas vezes você diminuir as discussões. Nós estamos aí no final do ano, onde alguns projetos vão chegando e muita queixa com relação a alguns projetos que chegam em cima da hora, sem o tempo de passar pelas comissões e dar a devida análise. Nós tivemos durante esse ano, um ano onde a antecipação da discussão da sucessão da mesa foi muito antecipada. Tivemos eleições municipais que, de qualquer jeito, traz uma certa instabilidade e uma certa paralisia no Congresso ou diminuição de ritmo de atuação no Congresso, embora não foi todo, mas uma boa parcela do Congresso fica meio anestesiado durante esse período eleitoral, e voltamos no período eleitoral para recuperar um pouco esse tempo. Nós estamos aí hoje, terminando ainda a última semana do ano do Congresso, nós estamos aí a possibilidade real de não votarmos o orçamento esse ano ainda. A LOA deve ser votada, mas o orçamento talvez não dê tempo de votar e precise de mais tempo para ser votado. Tudo bem que nós vamos ter prazo até 31 de março do ano que vem para votar o orçamento, embora crie já uma instabilidade com relação a isso. Mas essa transição, e dentro dessa transição agora, com possivelmente, e tudo indica que o deputado Mota assuma a presidência do Congresso, uma das coisas que todas as bancadas, quer as bancadas estaduais, quer as bancadas partidárias, quer, eu diria, a voz uníssona do Congresso, nós precisamos restringir o uso do IFALEG. Né? Há uma corrente, eu defendo essa corrente, que nas sessões, principalmente de terça-feira de 4 às 8 horas e na quarta-feira de 4 às 8 horas, o voto seja obrigatoriamente presencial no plenário. Então, só abrindo um parênteses, deputado, sabe que nos setores empresariais principalmente, mas essa crítica também ela existe em outros segmentos da sociedade, há um sentimento de desinstitucionalização do trabalho na Câmara. Né? Essa linha direta, muitas vezes, que se fez entre a presidência da Câmara e o plenário, né? com pareceres em cima da hora, e a sociedade, claro, ela percebeu uma limitação, né, do seu trabalho de tentar influenciar, né, nas decisões da Câmara. Aí a pergunta, o senhor acha que houve uma excessiva concentração de poder na Câmara, no colégio de líderes, e que talvez seja o momento de retomar aquele antigo ditado, né, de que a Câmara dos Deputados não tem dono? Olha, eu acho que a Câmara de Deputados, eu não diria que não tem dono. A Câmara de Deputados, na minha visão, ela tem um dono, é o povo. Porque lá deve ser manifesta a opinião popular e de todos. Por isso, os deputados de várias correntes, de várias ações. Quando nós falamos que nós vamos discutir um projeto, e muitas vezes o melhor projeto não é aquele que eu penso, nem o que você pensa, mas é o que o nosso consenso permite que o painel, consiga os votos para aprovar, mas isso precisa de discussão e de maturação, e precisa de articulação com relação a isso. Então, quando você tem uma polarização exacerbada e que você não exerce essa discussão, você acaba produzindo nem sempre o melhor. Não são todos os projetos, mas tem alguns projetos que efetivamente têm sido atropelados. E isso tem sido uma grita geral, e eu acredito que nós vamos ter, no próximo ano, já uma normalização
do fluxo das comissões, das discussões das discussões de projetos. Essa é uma agenda que existe hoje nas bancadas? É uma agenda que existe nas bancadas, no plenário e em todo o corpo da casa. Essa é uma agenda que existe em todos os recantos da casa. Então, se o Hugo Mota foi eleito presidente, a gente não vai ter uma continuidade da gestão Lira. Você acha que vai ser outra gestão? Olha, eu acho que independente de qualquer coisa, não é uma continuidade. Eu acho que é uma outra gestão. Primeiro porque a gente fala no Lira, mas não é só o Lira. Tem uma mesa diretora, que ele tem poder sobre ela, mas que ela tem voz sobre ele. Tem o plenário que tem voz sobre ele também. Tem os líderes partidários que têm voz sobre ele. Eu não gosto da gente jogar a culpa só num personagem. Até porque eu volto a reafirmar, o Lira foi um grande presidente, tem sido um grande presidente. Pode ter cometido aqui e acolá alguns equívocos dentro da própria função do que fazer, mas culpar o Lira por conta disso não pode ser. Até fazendo de jeito defesa, nenhum, muito pelo contrário. Acabou de aprovar a reforma tributária que não teria vindo. Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de trabalho da reforma tributária, tive a oportunidade de trabalhar próximo do Lira esse ano, e não tive 1 milímetro de restrição da minha atuação parlamentar. Muito pelo contrário. Eu tive minha total liberdade e ação dada por ele. Nas nossas reuniões do grupo de trabalho, a primeira coisa que ele falava, vocês têm autonomia para exercer o mandato de vocês e exercer as ações. O que eu quero é que vocês nos tragam o pensamento do grupo para que a gente possa discutir juntos. E todo o trabalho da reforma tributária foi feito ouvindo toda a sociedade. Nunca se ouviu tanto a sociedade como na discussão do grupo de trabalho. Todos os recordes de audiências públicas, de atendimento às pessoas, nem durante a Constituinte se ouviu tanto a população quanto na reforma. O setor pode dizer que ele não foi atendido no que ele queria, mas nenhum setor pode dizer que não foi ouvido. Ou seja, esse modo decisório, então, ele é a expressão do que a Câmara pensa. É uma expressão não só do que a Câmara pensa, mas o que acontece? Tem projetos que eles têm uma tramitação. Por exemplo, eu tive a honra de aprovar um projeto ontem que nasceu de mim, eu dei entrada nele há 2 meses e foi aprovado no plenário ontem. Mas eu tenho projetos que têm 10 anos de tramitação e não chegam no plenário. Então, esse equilíbrio e essa destinação, elas cabem às comissões, os presidentes de comissão, às frentes as frentes parlamentares, porque as frentes também pautam as prioridades desses segmentos. Então, o que acontece? É um conjunto de coisas e a gente precisa, sim, nos organizar e organizar quais são as pautas prioritárias que nós temos. O problema é que nós estamos vivendo dentro de uma instabilidade de modelo. Você não pode, a cada governo que entra, mudar completamente o plano executivo do Estado. Nós temos que discutir uma reforma administrativa. E dentro dessa reforma administrativa, nós temos que ter limite para que o executivo, ao mudar, ele não pode. Não, mudou o executivo, agora vamos criar 30 ministérios. Não, mudou, agora vamos reduzir para 10 ministérios. Porque essa sanfona de amplia, diminui, você perde a previsibilidade e você perde nos gestores a capacidade. Não é todo gestor que tem aquela capacidade da ação imediata. Até você compreender o jogo, ter conta da sua equipe, formar, você trava muita coisa. Então, eu acredito que nós precisamos rever esses pontos. O senhor hoje é um parlamentarista? Assim, digamos, o senhor acha que a gente poderia migrar para um sistema, se não um parlamentarismo puro ou um semipresidencialismo, que consolidasse esse papel do parlamento, inclusive como elemento de continuidade do processo de administração do país? Olha, eu creio que nós precisamos ter realmente um modelo que tenha uma sustentabilidade política mais estável. Nós criamos um modelo onde nós temos hoje quantos partidos políticos? Nós estamos caminhando a reforma política também, a reforma partidária também. Nós não podemos, a cada eleição, mudar a lei eleitoral e nós precisamos ter uma perenidade com esse projeto. Então, nós precisamos ter previsibilidade do que vai acontecer para até nos prepararmos para isso. Mas nós estamos vivenciando isso. Nós ainda somos, apesar
da nossa angústia, né, que a gente acha que num mandato vai resolver a vida do Brasil inteiro, e eu acho aquela coisa, entra um governo e vai falar, aquele governo fez como se não tivesse participado de nada. Eu estou no Congresso no meu primeiro mandato, mas eu me sinto congressista responsável pelo que o Congresso fez em toda a vida, a partir do momento que eu estou lá dentro. Então, não adianta ficar aqui do lado do coisa jogando pedra no coisa. A gente tem que buscar quais são os mecanismos para melhorar e para fazer que você tenha melhor funcionalidade. Mas eu não diria que eu sou um parlamentarista, eu sou mais presidencialista, mas acho sim que o parlamento tem que ter a sua autonomia, tem que ter o seu poder, e o parlamento é o grande poder moderador da República. Ele sim, não é o judiciário e não é o executivo, é o parlamento. Ali você tem as diversas correntes, respeitando as diversas opiniões, mas respeitando a vontade da maioria. Ali você exerce a democracia na sua plenitude, deve ser exercido por ali. Mas eu acho que nós precisamos ter, realmente, por exemplo, nós tivemos a reforma tributária agora, que era um projeto que há mais de 60 anos tramitava na casa. É um projeto que vai mudar completamente os hábitos de costumes e de consumo no país como um todo. E vai fazer com que o país possa ter novos investimentos. Nós também não podemos nos desassociar dos efeitos que se tem e ter a percepção de que uma pandemia, como nós tivemos agora, nos mostrou que nós não podemos também ceder e não deixarmos de fomentar uma indústria nacional e fomentarmos que alguns produtos sejam feitos aqui. Nós lembra que durante o período da pandemia nós dependíamos da China para produzir máscara para vir para cá. Então, o país tem que ter uma política de desenvolvimento também nacional e de produtos nacionais para que você possa, primeiro, dar. Nós somos um dos maiores celeiros de alimentos do mundo. Nós temos aí hoje, na Amazônia, quantas ONGs do mundo inteiro querendo interferir com relação à Amazônia, com interesses contra. E aí nós temos que entender que nós temos que defender o país e termos um projeto para o país. O PSD, como o presidente Gilberto Kassab gosta de dizer, né, é um partido que não está nem à esquerda, nem à direita, nem acima, nem abaixo. Né? É centro. É centro, né? Está na direção. Então faz bem esse papel dentro do processo de moderação. Agora, o que a gente tem trazendo essa questão da previsibilidade é que assim, a gente vai ter no próximo ano, no início do próximo ano, uma agenda clara que é a eleição dos presidentes das casas, né, que mobiliza bastante. Mas tem outra certeza que a gente vai ter, que a gente vai ter que discutir uma nova rodada de reformas fiscais, né, porque claramente o pacote que foi entregue no final do ano não atendeu às expectativas de quem paga a conta, né? Porque a gente fala do mercado, mas o mercado é quem financia o governo, né? Comprando títulos, etc. E provavelmente a gente vai ter essa discussão. E aí eu vou colocar uma pergunta. Mas deixa eu só aproveitar, Leonardo, dentro desse ponto que você está colocando, que eu acho que é uma coisa que nós temos que encarar e discutir. O mercado está aí. Nós estamos vendendo títulos da dívida pública, aí vem aquele discurso de que o mercado não confia no governo e, por conta disso, aumenta a taxa de juros. Olha, então não venda para o governo. O governo também se bota dentro de um papel de que bota taxas de juros. Eu não sou a favor de calote, vou deixar claro, não sou a favor de calote, não sou a favor de quebra de regras, tá? Mas eu acho que está na hora de dar um freio nesse mercado também financeiro com relação a algumas questões. Prazo de dívida e alongamento de dívida. Nós hoje temos uma dívida muito mais interna do que externa. Isso é uma vantagem, né? Que não varia de acordo com o dólar, né? Depende. Depende. Eu não tenho esta certeza toda. Não varia de acordo com o dólar, mas em compensação você não pode, por exemplo, se criticou, e realmente eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que ver, com relação ao cumprimento dos deveres do governo para com a sociedade interna. E aí você tem os precatórios. Os precatórios são oriundos de serviços que foram prestados ao Estado e o Estado não pagou e precarizou
através dos precatórios, para pagar há não sei quantos anos na frente. Eu tenho ações de 20 anos que foram formadas, depois de 20 anos de ação, eu ganhei todas as ações e agora eu tenho um precatório para receber. E aí o Estado, mesmo depois de 20 anos de ação, para me pagar, ainda vai me pagar daqui a 2 anos. Agora o juro não. O juro da dívida e o coisa você tem que pagar ali e não pode pagar. Então, o setor produtivo, comércio, indústria e agricultura, estão financiando o país de toda monta. Quantos processos tem de créditos de imposto? Nós tiramos agora, na medida provisória, no PL 210, havia uma previsão de o governo não pagar os créditos devidos e parcelar esses débitos em 60 meses. Ora, novamente é o setor produtivo, a indústria e o comércio vai financiar o governo e os juros e o banco. Quanto nós pagamos de juros para os bancos todos os anos? Ah, tem risco, aumenta o juro. Beleza, tudo bem. Eu acho que o governo precisa buscar outras formas de financiamento. Quais são? De que eu acho que a gente tem que estudar. E temos que buscar ver alguns mecanismos. E até com relação ao endividamento, fazer quando você está devendo, qual é o princípio básico de toda empresa? Se eu estou devendo 10 e recebo 12 e não tenho capacidade de pagar os 10, ou eu vou pegar esses 10 e vou fatiar para pagar de 10 vezes para pagar 1.000 para poder caber no meu orçamento, ou eu vou cortar alguma coisa para fazer. O problema é que o endividamento do país cresceu muito. E muita parte do endividamento não é transpassada também e é pago pela população em tarifas como, por exemplo, a conta de luz pagou. E nós temos uma conta de luz extremamente cara porque muitos desses financiamentos foi feito através da conta da luz também. Então, o Estado nós precisamos ter clareza e ter coragem de olhar para o nosso endividamento e buscar as soluções para isso. Quer através de cortes de gasto, e realmente eu não posso gastar o que eu não posso ter, mas também de buscar fazer uma composição dessa dívida para poder negociar um pagamento de juros que caiba dentro do nosso orçamento. Agora, como é que a gente pode imaginar isso se não, né, pela produção de superávites e de economia do próprio Estado? Porque, fora isso, eu fico imaginando, ou você cria uma fonte de renda extraordinária, por exemplo, como alguns países fazem, né, através da exploração de uma atividade, exploração de petróleo, aí você cria um grande fundo. E outra coisa que nós temos que discutir de forma muito clara é a questão das estatais. Nós temos um projeto de lei para discutir com relação à eficiência e à ação das estatais. Eu acho que durante o período do governo Bolsonaro nós tivemos lucros em todas as estatais. Eu acho que nós tínhamos que ter mantido uma governança mais útil. Hoje nós estamos tendo prejuízo em algumas estatais. E esse prejuízo, além de tudo, nós estamos bancando prejuízo de inoperância de atividades empresariais geridas pelo governo que estão sendo pagas em detrimento a programas sociais. Pois é, essa é a questão. Se você não tiver responsabilização por conta disso e não tiver, por isso é que você tem que ter balizamentos com relação a isso e de forma clara, onde o governo está acertando, onde o governo está errando. O governo não está acertando 100%, mas também não está errando 100%. Mas esse equilíbrio, aí cabe ao Congresso ter este papel de equilíbrio também e buscar balizadores para essas ações. Então a pergunta é de $1 milhão, né, que está sendo feita desde o início da gestão, que é, se o governo decidir enfiar o pé na jaca, e aí, do ponto de vista fiscal, simplesmente decidir não fazer o esforço, né? Ou então fazer um esforço insuficiente e tentar empurrar uma situação
sem sacrifícios até 2026, até pelo menos a eleição. Será o Congresso que colocará um freio no governo? Eu acredito que o governo bota o freio. Né? O problema é que eu acho que se o governo não entender de que se o governo fizer isso, ele caminha para uma insolvência do próprio governo e a popularidade de qualquer governo vai estar intrinsecamente ligada à capacidade da população de viver dentro de um bem-estar social e dentro de um consumo e do saciamento das suas necessidades. Porque se você começa a perder emprego, perder ações, porque esse é um processo. Mas você veja o seguinte, nós estamos ampliando empregos. Nós estamos ampliando o mercado de trabalho. O Brasil tem um potencial enorme e está sendo visto pelo mundo como, dentro do nosso ambiente geopolítico, ainda somos um grande ponto de interseção de investimentos. Nós poderíamos estar acelerando esses investimentos se houvesse uma sinalização mais clara com relação a passar esse processo. Tem algumas horas que é preciso, sim, o governo apertar o cinto, ver algumas questões, ver as suas prioridades para que trabalhe dentro do arcabouço fiscal que o próprio governo propôs, e estamos segurando e buscando fazer, para que você tenha tranquilidade. Agora, isso requer também que você sente à mesa e busque outras alternativas, que aí o governo tem que buscar. O Congresso tem o papel dele, mas não cabe a nós do Congresso termos iniciativa de receita ou afetar a receita do Estado. Isso é uma prerrogativa do Executivo. Né? Até esse projeto de lei nosso que regulava justamente a prorrogação da TBU, das empresas multinacionais, para que elas não saíssem do Brasil e continuassem investindo no Brasil, ele foi apensado a um projeto do governo, porque a iniciativa tinha que partir do governo. Então, ele foi apensado ao projeto do governo, que faz com que essas regras da OCDE também sejam válidas para as empresas multinacionais e, com isso, a gente possa continuar recebendo e trazendo empresas multinacionais para investir no país. Então, essa iniciativa tem que ser do Executivo. O Congresso vai estar ao lado, vai estar pronto para auxiliar e tem dado a resposta. Sem dúvida. Com todos os projetos que o governo manda, o Congresso tem respondido. Agora, este papel cabe ao Executivo. A ele cabe essa condução. E se o Executivo... Nós não vivemos num parlamentarismo. Ou seja, se o Executivo não assumir essa responsabilidade... Ele vai assumir nas urnas. Ele vai assumir nas urnas. Aí antes vem uma crise, né? Vem uma crise, as urnas estão aí. As eleições de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, estão fomentando isso. O que eu acho que nós precisamos, e aí eu estou com o meu presidente Kassab e me sinto muito confortável no PSD por conta disso. Nós somos um partido de centro. Nós somos um partido que quer que o melhor para o Brasil aconteça dentro de uma gestão e de processo. Você vê o governador Ratinho, que está aí com 80% de aceitabilidade, e que nós colocamos, é um método do PSD de governar, atendendo a tudo, fazendo sem discutir ideologia. Ideologia é importante, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, atender a comida no povo, a oportunidade de emprego, a oportunidade de educação, a igualdade de condições e oportunidades para todos. O que nós esperamos? Eu, particularmente, espero do Estado que todos possam ter oportunidade de estudar, de ter acesso à saúde, de ter uma vida digna. E isso o Estado tem que buscar prover. Não é tirando de quem produz e assacando quem está produzindo para não deixar produzir mais. Uma das maiores preocupações que nós tivemos, não só eu, o Grupo de Trabalho na Reforma Tributária, é que a relação fisco-contribuinte fosse mais correta e mais justa. Você não pode querer que o empresariado seja sempre o grande vilão. Senão o empresário, hoje, dentro de uma taxa de juros como essa, é muito melhor você pegar o seu capital e botar no banco e deixar rendendo no banco, do que você pegar o seu capital e empreender num negócio que você vai poder ganhar ou perder. Porque você tem o risco do negócio.
Só que você tem, além do risco do seu negócio, os intempéries das mudanças das leis e das condições que o próprio governo cria e que são criadas contra o empresariado e que mudam as regras do jogo e faz com que você desanime em investir no Brasil. Aí nasce a crise de confiança. Aí nasce a crise de confiança. Eu creio que nós estamos vivendo num momento, apesar das dificuldades do governo, apesar de tudo, nós estamos vivendo um momento de maturidade em todos os setores econômicos. Nós temos aí um comércio pujante com empresas sólidas. Agora, nós estamos passando por uma série de mutações. A nossa indústria está crescendo, está se redesenvolvendo. A agricultura nossa é exemplo para o mundo todo. Então, agora, o que nós precisamos é que o governo faça a sua parte. E o governo não é só o governo executivo, não. O governo de plantão, somos todos nós que somos governo. É o judiciário, é o legislativo, porque o governo são a soma dos 3 poderes. Muitas vezes o judiciário está ficando à margem desse processo. E não é tão à margem assim. Não é tão à margem assim, porque a interferência dele tem sido demais em muitos pontos. Nós, legislativo, daqui a 2 anos nós vamos ter eleição. Se não estiverem gostando do meu trabalho no Congresso, vai ser difícil eu voltar. Então eu tenho buscado trabalhar diuturnamente para quê? Para confirmar a garantia que eu tive, a confiança que eu tive daqueles que me elegeram, para votarem em mim de novo, senão não votam mais em mim. E eu não volto mais para o Congresso. Da mesma forma o Executivo. E o Judiciário? Eu acho que nós estamos precisando rever muita coisa também. Acho que o Judiciário vai merecer um capítulo à parte aqui. Deputado, eu queria agradecer a participação no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. A gente tem bons temas aí. Ano que vem vai ser um ano decisivo, porque é um ano sem eleição, né? Então a gente vai estar 100% dedicado aos problemas da economia, da questão da confiança, do país como um todo. Espero ter uma nova oportunidade, né, da gente poder conversar sobre esses temas. Te desejar boa sorte, né, porque a sorte do senhor é a sorte do país. E dizer que estamos aqui à disposição e se a gente puder ter a honra, vai ser um prazer repetir essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a honra é minha. E para nós é muito importante estar trocando informações, vendo, até porque eu tenho dito, nós aqui nós não sei de tudo, nós estamos aprendendo e todos os dias nós aprendemos algo novo. Legal. Obrigado, deputado. Obrigado.